E agora tem um assunto que está bombando aqui no dia a dia dos noticiários, né, envolvendo um dos principais, digamos, ministro. Aqui nos Estados Unidos tem ministro, né, são secretários de quem comanda a presidência da República. Né? Não tem um ministro, mas tem os secretários. E se trata do ex-secretário de Defesa do presidente Donald Trump, ou seja, o último a comandar a Casa Branca, o então secretário de Defesa, o Mark Esper. E ele está lançando um livro de memórias, um livro que vai ser lançado na semana que vem. Mas assim, quando acontece esse tipo de lançamento, sempre algumas partes de uma obra de memórias, algumas partes do livro são divulgadas ali para causar mesmo um certo frisson, uma certa expectativa, né? O que está acontecendo nesse momento aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Mark Esper era o cara responsável pelas Forças Armadas, pelo Exército americano. Então, era um cara muito respeitado à época, quando estava comandando, claro, ao lado do Trump e o país. E aí, algumas informações que já foram vazadas desse livro, né, são absolutamente estarrecedoras, chocantes. Você fala, não é possível que alguém chegou a ter mesmo essa ideia. Então, por exemplo, nesse livro do Mark Esper, tem ali um trecho em que o Trump pergunta para ele se eles poderiam simplesmente sair atirando no meio das manifestações, aquelas manifestações gigantes que aconteceram aqui nos Estados Unidos, manifestações antirracistas após o assassinato do George Floyd. Muita gente vai se lembrar daquela cena terrível, né, do policial que ficou mais de 9 minutos com o joelho em cima do pescoço do George Floyd em Minnesota, até que ele morreu, simplesmente morreu, e a partir daquele momento muitas manifestações gigantescas foram realizadas aqui nos Estados Unidos. E o Trump chegou a perguntar para o Mark Esper, essas aspas estão assim no livro do Mark Esper, dizendo o seguinte: olha, a gente pode dar uns tiros, assim, uns tiros na perna e tal. E ele falou, não, a gente não pode, simplesmente é uma manifestação, não tem ninguém ali. Eventualmente teve, sim, exagero, gente quebrando loja, quebrando banco, enfim, esse pessoal, alguns exageraram, mas a maioria simplesmente foi para a rua se manifestar contra o racismo nos Estados Unidos. E o Trump chegou a sugerir isso, a propor isso. Agora saiu um outro trecho também divulgado do livro do Mark Esper, que vai sair na semana que vem aqui nos Estados Unidos, em que o Trump perguntava se podia mandar uns foguetes, uns mísseis para o México, para atingir ali laboratórios de refino de drogas, já que os Estados Unidos são os maiores consumidores de drogas do mundo, os americanos consomem mais drogas por aqui, e ele simplesmente perguntou, a gente pode mandar umas bombas lá, uns foguetes, uns mísseis, para destruir os laboratórios? A gente fala que não foi a gente, né? Se alguém perguntar, fala, não, a gente não fez nada por aqui. Então, aí não dá para lançar o tal do míssil Patriot para o outro país. Ninguém saberia que seria a gente. E tem um detalhe, Sandro, nessa história toda, que para mim é o mais assim assustador, porque a gente já cansou de ver fofoca, ironia, mentira sendo contada, exagerada. O cara fala A, os caras aumentam. Nesse caso específico, como ele acabou de deixar o governo, o livro do Mark Esper, ele teve que passar, digamos assim, pela censura da inteligência americana, do exército americano, e eles poderiam muito bem ter pedido para que essas partes, digamos, comprometedoras, ou que tem ali um nível que você fala, será que isso aconteceu mesmo, né? O exército poderia simplesmente falar assim, essa parte você não pode colocar no livro. A inteligência americana poderia ter falado assim, esse trecho não dá para você publicar, não tem condições. E não pediram para tirar absolutamente nada, mostrando que essa história é absolutamente verídica. De fato, o Trump, ex-presidente americano, cogitou a possibilidade do exército sair atirando no meio das manifestações de rua antirracistas aqui nos Estados Unidos. Ele cogitou, sim, a possibilidade de, sem ninguém saber, né, entre aspas, mandar um míssil para destruir um laboratório em outro país, o país vizinho aqui no México, laboratório de drogas e tal, dos cartéis mexicanos. Então, assim, numa boa, né, com toda essa história, qual que é o final da conta, né? Primeiro o Trump tá maluco, né? Como é que o cara faz um negócio desse e acha que, vamos nessa, isso acontece, faz parte da vida soltar um míssil, faz parte da vida atirar numa multidão,
Eventualmente ali pode pegar na perna de um, perna de outro, completamente fora da casinha. Mas mais importante do que tudo isso, você tem ali a tal da instituição, né, no caso aqui, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, falando, não, a gente pode atirar um míssil no México? Não podemos. A gente pode sair atirando numa manifestação antirracista no meio da rua, tem ali baderneiro no meio, tinha mesmo? Não podemos fazer isso. Então, esse tal do limite, né, até onde vai uma decisão de um presidente da República, até onde vai o poder de cada um, tem que ter alguém falar, não podemos fazer isso. Então, é onde funciona a instituição. E é fundamental que as instituições, né, continuem funcionando em qualquer democracia, até para saber o limite se um cara completamente maluco tiver ali com ideias birutas, né, como essas. Então, qual é o limite? Ele fala, não podemos atirar no meio da rua em pessoas que estão ali se manifestando. Não podemos soltar uma bomba no país vizinho sem combinar com o país vizinho, porque tem ali um presidente, tem ali quem manda naquele país. Então, assim, Sandro, no frigir dos ovos, né, a gente descobriu mais coisas sobre o ex-presidente Donald Trump, completamente loucas, e tivemos ali uma resposta imediata das Forças Armadas, do Departamento de Defesa americano, do secretário Mark Esper, agora revelando esse monte de atrocidade aí, que não foi para frente, simplesmente porque tinha alguém para falar, não podemos fazer isso. Tomara, né, que as instituições também funcionem no nosso Brasil, viu, Sandro? Porque a essa altura do campeonato, rapaz, o que não dá é para tolerar maluquice, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil ou em qualquer outro país, viu, Sandro?